Você consegue imaginar que as carteiras têm mais de 3.000 anos? A carteira mais antiga conhecida foi encontrada na Alemanha e data da Idade do Bronze, quando as pessoas as usavam para carregar ferramentas, moedas e mercadorias para comércio. Vamos para os dias de hoje. As carteiras se tornaram acessórios indispensáveis para muitos de nós. Em média, uma pessoa carrega cerca de $90 em dinheiro, sem contar cartões de crédito, documentos de identidade e cartões de fidelidade. Com a mudança de nossas necessidades, os designs das carteiras também mudaram. Hoje, podemos encontrar carteiras que não só têm um visual elegante, mas também oferecem funções como proteção contra leitura RFID, para proteger contra roubos digitais. Isso significa que as informações do seu cartão de crédito permanecem seguras contra escaneamentos indesejados, proporcionando tranquilidade. Desde carteiras simples até carteiras multifuncionais, esses companheiros confiáveis evoluíram, mantendo-se fiéis ao seu propósito original. Não é interessante como um objeto simples pode ter uma história tão rica e se adaptar às necessidades modernas? Mergulho na Blue Hole de Dean, a fossa mais profunda. Esta incrível maravilha subaquática nas Bahamas é não apenas linda, mas também a fossa mais profunda do mundo, com 202 metros de profundidade. Imagine-se na praia, olhando para este incrível corpo d'água azul e profundo, que atrai aventureiros corajosos e mergulhadores curiosos. A fossa é cercada por uma praia de areia, criando uma paisagem pitoresca, e suas águas cristalinas abrigam uma diversidade de vida marinha, desde peixes até corais coloridos. Ao explorar suas profundezas, os mergulhadores encontram ecossistemas subaquáticos únicos e a sensação de estar imerso em uma das maravilhas da natureza. Para os amantes de emoções ou da natureza, a Blue Hole de Dean oferece experiências inesquecíveis e vistas deslumbrantes. Você já se perguntou o que está escondido sob a superfície do oceano? Mergulhar nesta fossa não só mostra a beleza das Bahamas, mas também nos lembra dos mistérios que estão ocultos sob as ondas. O que realmente leva à formação de buracos negros? Tudo começa com uma estrela massiva, que está perto do fim de sua vida. Quando essas estrelas colossais esgotam seu combustível nuclear, não conseguem mais resistir à enorme força gravitacional que as puxa para dentro. Essa força faz com que a estrela colapse, criando uma região do espaço com tanta densidade que nem a luz consegue escapar dela. Daí o nome buraco negro. Imagine toda essa massa comprimida em um ponto minúsculo. A atração gravitacional de um buraco negro é incrivelmente forte, permitindo que ele atraia tudo que se aproxima demais, incluindo estrelas e até galáxias inteiras. Cientistas estudam buracos negros para desvendar os mistérios de como nosso universo é estruturado. O processo de sua formação não apenas fascina astrônomos, mas também levanta questões intrigantes sobre a natureza do espaço e do tempo. O que mais podemos aprender sobre esses gigantes cósmicos? Por que o Cherug Bolton Boulder fascina os aventureiros? Esta impressionante maravilha natural está localizada em uma fenda montanhosa, na deslumbrante montanha Cherug, na Noruega, que se eleva a mais de 900 metros. Esta colossal rocha não é apenas um pedregulho qualquer. Ela revela uma história que remonta à última era do gelo. À medida que as geleiras derretiam e recuavam, abandonaram esta enorme pedra em sua posição precária, oferecendo uma vista de tirar o fôlego para qualquer visitante ousado. Desde então, o Cherug Bolton Boulder se tornou um ponto de encontro para os amantes de adrenalina, especialmente os praticantes de base jump, que saltam de suas alturas e experimentam a emocionante sensação de voar para o vasto abaixo. Além de satisfazer a sede de aventura dos aventureiros, também serve como um cenário cativante para fotógrafos e turistas, capturando imagens icônicas que mostram tanto o talento artístico da natureza quanto o espírito humano de aventura. Portanto, se você está planejando uma viagem à Noruega, não perca a chance de testemunhar o Cherug Bolton Boulder, onde a beleza espetacular encontra um pedaço da história geológica e uma emoção inesquecível. E se eu te contar sobre os emocionantes testes de módulos habitáveis? A empresa Sierra Space está avançando na exploração do espaço, testando seu inovador módulo habitável, projetado para apoiar futuras missões à Lua e a Marte. Este projeto ambicioso parte de uma iniciativa maior da NASA, foca na criação de um ambiente sustentável para a vida dos astronautas em planetas distantes. O design do módulo inclui todos os elementos necessários para a sobrevivência humana, como sistemas de ar, água e alimentação, além de promover o bem-estar mental com diversas áreas de descanso.
À medida que os testes são realizados, os cientistas coletam dados importantes para entender como o módulo funcionará em condições adversas. O desenvolvimento bem-sucedido dessa tecnologia pode permitir que as pessoas vivam e trabalhem na Lua ou em Marte por longos períodos, abrindo novos horizontes para pesquisas e descobertas. Talvez este seja o início de uma nova era nas viagens espaciais humanas. Em 1972, Charlie Chaplin recebeu um Oscar honorário por suas contribuições excepcionais ao cinema, e o público não conseguiu conter a admiração. Eles o aplaudiram de pé por 12 minutos, uma emocionante homenagem a um homem que definiu a arte do cinema mudo. O estilo único de Chaplin combinava humor com comentários sociais profundos, criando filmes clássicos que ainda são relevantes hoje. Seu personagem, o Pequeno Vagabundo, trouxe risadas a milhões, abordando questões sérias como a pobreza e a injustiça. Essa reação emocional na cerimônia do Oscar mostrou o quanto sua obra impactou gerações de cineastas e espectadores. Não foi apenas um prêmio, foi uma celebração de uma lenda que moldou as bases do cinema moderno e deixou uma marca indelével no mundo. Não é incrível como um momento pode refletir um legado inteiro? Já parou para pensar por que os sapatos podem nos levar para casa? Sapatos inovadores inspirados no mágico de Oz deram um grande passo rumo ao futuro com a tecnologia GPS embutida. Esses sapatos únicos não só brilham com a magia de Oz, mas também ajudam seus donos a encontrar o caminho de volta para casa com facilidade. O autor do livro original, L. Frank Baum, se inspirou de forma interessante para nomear seu país, Oz, ao ver Ozzy em uma pasta. Essa conexão traz um toque encantador ao legado da história e nos lembra que a criatividade muitas vezes vem de lugares inesperados. Imagine calçar um par desses sapatos mágicos e deixá-los te guiar para casa enquanto você explora o mundo ao seu redor. Eles combinam o encanto de um clássico amado com tecnologias modernas, transformando cada passo em uma aventura emocionante. Será esse o futuro dos sapatos? Descubra este método simples de purificação da água. Quando você está na floresta e não consegue encontrar água limpa, existe um método eficaz para tornar a água mais segura para beber. Primeiro pegue um pano limpo para filtrar partículas sólidas, como sujeira ou folhas. Este passo é muito importante, pois ajuda a clarear a água. Mas não pare por aí. O próximo passo importante é ferver a água filtrada. A fervura é essencial, pois mata bactérias e vírus nocivos que podem te deixar doente. A água deve ferver por pelo menos 1 minuto ou 3 minutos em altitudes elevadas. Seguindo esses passos, você pode transformar água turva e duvidosa em uma fonte segura de água potável. Este método pode ser um verdadeiro salva-vidas durante caminhadas ou em situações de emergência. Então, da próxima vez que você precisar de água fresca, lembre-se deste método útil. Você pode acreditar que as bicicletas biônicas estão a caminho? Essas bicicletas inovadoras vão mudar nossa forma de pedalar, combinando a força da inteligência artificial com motores elétricos embutidos. Imagine como será fácil pedalar enquanto esses sistemas inteligentes analisam seus movimentos e otimizam o funcionamento da bicicleta em tempo real. As bicicletas biônicas foram feitas para ajudar os ciclistas, facilitando subidas em colinas íngremes ou longas viagens. Os motores elétricos dão um impulso extra quando necessário, e a IA ajusta as configurações de acordo com seu estilo de pedalar. Isso significa que você pode aproveitar os passeios de bicicleta sem sentir cansaço, permitindo que tanto iniciantes quanto ciclistas experientes desfrutem da experiência. Especialistas já imaginam rotas cheias dessas bicicletas avançadas, tornando o ciclismo não apenas mais acessível, mas também mais agradável. À medida que a tecnologia avança, podemos ver essas bicicletas se tornarem comuns, unindo segurança e eficiência. Então você está pronto para pedalar rumo ao futuro com as bicicletas biônicas. Por que a Tesla abandonou a alavanca de câmbio? Nos últimos modelos, a Tesla deu um passo ousado. A alavanca de câmbio tradicional foi completamente removida, e agora um sistema de inteligência artificial é usado para determinar a direção do carro. Essa mudança representa um avanço significativo nas tecnologias automotivas, tornando a condução mais moderna e prática. No entanto, isso também levanta questões importantes sobre a confiabilidade. Será que a IA pode interpretar corretamente as intenções do motorista em todas as situações? Há preocupações de que confiar apenas nessa tecnologia possa causar mal-entendidos, especialmente em condições de trânsito complicadas. Por exemplo, e se o sistema interpretar incorretamente um leve movimento ou balanço?
Enquanto a Tesla continua a inovar, equilibrar tecnologia avançada e segurança é um desafio importante. Os motoristas podem se sentir curiosos ou preocupados em confiar a IA uma tarefa tão fundamental. Por que a história lembra da execução de Jacques Hébert? Esse momento sombrio durante a Revolução Francesa ficou marcado pela brutalidade e pelo espetáculo. No dia fatídico, Jacques Hébert, vítima do fervor revolucionário, encontrou-se com a guilhotina. No entanto, os algozes divertiram-se cruelmente com a multidão, fazendo a lâmina da guilhotina parar a poucos centímetros de seu pescoço. Não uma, mas 3 vezes. Esse ato horrível transformou sua execução em um show macabro para os presentes, destacando o lado sombrio da Revolução, onde a justiça frequentemente se misturava à crueldade. A execução pública de Hébert se tornou um lembrete vívido de como o poder pode corromper, mesmo em uma época que deveria trazer liberdade. Os gritos da multidão se misturavam com suspiros enquanto testemunhavam essa cena horrenda, mostrando que até mesmo na luta pela liberdade pode surgir o horror. O que isso diz sobre nossa história de justiça e punição? Surpreendentemente, é um fato que nossos dentes rivalizam com os dentes dos tubarões. Você pode ficar surpreso ao descobrir que os dentes humanos, assim como os formidáveis dentes dos tubarões, possuem uma força incrível devido à sua composição de esmalte, a substância mais dura encontrada em nossos corpos. No entanto, os tubarões têm uma vantagem notável. Eles podem perder e regenerar seus dentes continuamente ao longo da vida, às vezes perdendo milhares ao longo do tempo. Em contraste, os humanos normalmente têm apenas 2 conjuntos de dentes. Primeiro, nossos dentes de leite, que caem, e depois, nossos dentes permanentes, que esperamos que durem até a velhice. Não é fascinante que, enquanto nossos dentes são feitos para suportar desgaste significativo, só podemos substituí-los uma vez? Essa limitação destaca a importância crítica dos cuidados dentários para nós. Cáries ou danos podem resultar em lacunas dolorosas, ou procedimentos dentários caros. Nossos dentes também refletem nossa saúde geral, servindo como indicadores de nutrição e higiene. Portanto, enquanto nossos dentes compartilham a força dos dentes dos tubarões, é essencial que priorizemos bons hábitos dentários para manter nosso conjunto único e garantir que eles nos sirvam bem ao longo de nossas vidas. Você já explorou os fatos sobre animais da Discovery Dynamics? Esta plataforma fascinante é como um baú de tesouros, repleto de informações emocionantes sobre o mundo animal. Seja você uma criança curiosa ou um adulto interessado, a Discovery Dynamics oferece uma variedade de artigos interessantes que destacam o comportamento incrível dos animais, seus habitats e características únicas. Desde as impressionantes rotas migratórias das borboletas monarca, até as habilidades surpreendentes dos polvos, você encontrará fatos que vão te impressionar. Cada material é criado para despertar seu interesse pela vida selvagem e tornar o aprendizado divertido. A Discovery Dynamics não foca apenas nos fatos, mas também na importância da conservação e na compreensão dos ecossistemas que compartilhamos com essas criaturas incríveis. Ao mergulhar em seu conteúdo rico, você descobrirá que cada animal tem uma história que merece ser contada. Então, por que não dedicar um tempo para aprender sobre as maravilhas do mundo animal? Talvez você descubra algo que te inspire a saber mais, ou até mesmo a se tornar um defensor da vida selvagem. Fatos surpreendentes sobre as corujas antigas. Pesquisas mostram que as corujas estão entre as aves mais antigas do planeta, com ancestrais que surgiram há mais de 60 milhões de anos. Não é incrível? Essas criaturas fascinantes compartilham características com aves pré-históricas como galinhas, fazões e perus. Imagine um mundo há muito tempo, quando o céu estava cheio de aves semelhantes às corujas modernas, que deslizavam silenciosamente pelas florestas densas e caçavam na penumbra do crepúsculo. Essa longevidade destaca suas adaptações notáveis, que permitiram que sobrevivessem a mudanças drásticas no clima e no habitat. As corujas desenvolveram características únicas, como o voo silencioso e uma excelente visão noturna, habilidades que as ajudaram a prosperar em diferentes ambientes. Quando você desfruta de uma noite tranquila, ouvindo os suaves chamados de uma coruja, lembre-se de que também está ouvindo o eco de uma espécie que tem observado a história do planeta por dezenas de milhões de anos. Que incrível, não é? Um fato interessante sobre o satélite do Cavaleiro Negro. Este objeto misterioso, segundo alguns, é um satélite extraterrestre que orbita a Terra há 13 mil anos. Pessoas fascinadas e defensores de teorias da conspiração
Acreditam que ele pode nos vigiar do alto, gerando muitas discussões e fantasias. Embora os céticos digam que é apenas lixo espacial, o mistério de sua origem continua a intrigar as pessoas. Fotos e histórias sobre o Cavaleiro Negro circulam há décadas, atraindo a atenção de entusiastas de OVNIs e mistérios do espaço. Alguns até ligam suas aparições a culturas antigas, sugerindo que elas poderiam saber sobre ele muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O que torna este satélite tão fascinante é o fantasma da incerteza. Sem uma explicação clara, ele permanece um enigma intrigante em nosso céu. Então, poderiam haver visitantes antigos observando a humanidade? O que realmente inspira a imaginação artística? Damian Ortega, um talentoso artista mexicano, transforma objetos do dia a dia em incríveis obras de arte que desafiam nossa percepção da realidade. Com sua abordagem criativa, ele pega coisas que muitas vezes não notamos e as reinterpreta de uma forma que surpreende e faz refletir. Inspirando-se em artistas lendários como Diego Rivera, as obras de Ortega não apenas mostram seu estilo único, mas também incentivam os espectadores a explorar mais profundamente seu significado. Cada peça se torna um ponto de partida para a conversa, nos fazendo pensar sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Seja uma escultura feita de materiais comuns ou uma instalação que brinca com espaço e contexto, as criações de Ortega nos convidam a explorar e valorizar as complexas conexões entre arte e vida cotidiana. Suas obras nos fazem parar e refletir. E se o comum esconder um potencial extraordinário? Você sabia que o Sudão tem mais pirâmides? No coração da região da Núbia, o Sudão se orgulha de ter impressionantes 255 pirâmides, mais do que qualquer outro país do mundo, até mais do que o famoso Egito e o México. Essas antigas construções, principalmente construídas como tumbas para a família real do reino de Kush, têm mais de 2.500 anos. Diferente das pirâmides egípcias, as pirâmides sudanesas são menores e têm uma forma característica com topos afiados e ângulos íngremes. A maioria delas está localizada em lugares como Meroe e Napata, que já foram centros de cultura e poder. Os arqueólogos acreditam que esses monumentos oferecem informações importantes sobre a vida e as crenças dos cuxitas, destacando suas impressionantes habilidades de engenharia e rico legado. Hoje, muitas dessas pirâmides, embora menos conhecidas, são importantes sítios arqueológicos que atraem pesquisadores e aventureiros. Então, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, lembre-se de que o Sudão tem a maior coleção. Um fato curioso sobre a sua preferência de teclado. Acontece que, ao digitar em um teclado QWERTY, sua mão esquerda faz cerca de 56% do trabalho. Essa estatística surpreendente surge porque as letras mais usadas, como A, S, D e F, estão predominantemente do lado esquerdo do teclado. Então, se você acha que digitar é fácil, sua mão esquerda pode reagir a essa afirmação com um suspiro. Para quem procura uma opção mais equilibrada, o teclado Dvorak oferece uma alternativa interessante. Criado na década de 1930 pelo Dr. August Dvorak, esse layout foi projetado especificamente para distribuir as tarefas de digitação de forma mais uniforme entre as duas mãos. Ele coloca as letras mais usadas diretamente abaixo dos seus dedos mais fortes, promovendo uma experiência de digitação mais eficiente. Muitos estudos indicam até que os usuários conseguem digitar mais rápido e reduzir erros ao mudar para o layout Dvorak. Então, se você é apaixonado por digitação, por que não considerar testar esse design de teclado? É impressionante como uma ferramenta tão simples reflete aspectos fascinantes do design humano e da eficiência. Você não vai acreditar, mas os bondes de São Francisco são monumentos móveis. É verdade. Os bondes de São Francisco, junto com a famosa linha de bondes de São Carlos em Nova Orleans, são os únicos monumentos nacionais móveis no Zenacai. Meuai. Esses encantadores bondes transportam passageiros pelas íngremes colinas de São Francisco desde o século XIX, tornando-se não apenas um meio de transporte, mas uma parte viva da história. Cada bonde tem sua própria história única, muitos datando das décadas de 1920 e 1930, exibindo cores vibrantes e designs clássicos que capturam a imaginação. Turistas e moradores locais adoram andar nesses veículos icônicos que circulam pelas ruas movimentadas e vistas pitorescas da cidade. Quando você anda de bonde, não está apenas chegando ao seu destino.
Você está participando de um legado que conecta o passado ao presente. Que incrível é viajar a bordo de um monumento nacional. Você sabia que os cães adoram correr atrás de apontadores a laser? Essa brincadeira ativa os instintos naturais de caça deles, e muitos cães veem aquele pequeno ponto de luz como uma verdadeira presa. Quando eles correm e pulam tentando pegá-lo, a empolgação deles pode ser contagiante. No entanto, é importante entender que esses amigos peludos podem ficar frustrados ao perceber que nunca conseguirão pegar a luz que escapa. Isso pode levar a comportamentos obsessivos, o que não é bom para eles. Em vez de apontadores a laser, considere brinquedos físicos que os cães realmente possam pegar e brincar. Brinquedos como bolinhas, cordas ou brinquedos que fazem barulho permitem que os cães expressem seus instintos de caça de maneira construtiva, proporcionando estímulo mental e físico. Isso não só ajuda a satisfazer o desejo de correr, mas também fortalece o vínculo entre vocês. Portanto, embora correr atrás daquele pequeno ponto a laser possa parecer divertido, é mais sensato escolher brinquedos que proporcionem um tempo mais feliz e saudável para o seu filhote. Você pode ficar chocado ao saber que os olhos humanos superam as câmeras. Você sabia que a resolução do olho humano é impressionantes 576 megapixels? Essa qualidade nos permite perceber cores de uma forma que nenhuma câmera consegue, permitindo-nos distinguir até 10 milhões de tons diferentes. Embora a fotografia moderna tenha avançado dramaticamente, até mesmo as câmeras de mais alta qualidade têm dificuldade em replicar a clareza e a profundidade que nossa visão natural oferece. Todos os dias, ao navegarmos pelo nosso entorno, nosso sistema visual nos proporciona uma visão magnífica do mundo, repleta de cores vibrantes e detalhes intrincados, sem nos custar nada. Pense no azul brilhante de um céu de verão, ou nos suaves gradientes de cor durante um pôr do sol. Esses fenômenos são vivenciados em toda a sua glória graças aos nossos olhos notáveis. Eles não são apenas ferramentas para ver, mas portas para experimentar a arte, a natureza e a vida em si. Da próxima vez que você admirar uma paisagem deslumbrante ou uma pintura intrincada, lembre-se de que seus olhos são o instrumento definitivo para absorver a beleza impressionante ao seu redor. Como nossos olhos conseguem tais maravilhas? Vamos entender as previsões dos usuários do Facebook. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Princeton fizeram uma afirmação ousada, prevendo que o Facebook perderia impressionantes 80% de seus usuários até 2017. Essa previsão chamou a atenção, pois desafiava a ideia comum de que o Facebook é uma parte permanente da nossa vida online. Os pesquisadores basearam suas conclusões em um modelo usado para estudar os ciclos de vida das espécies, sugerindo que as redes sociais perdem popularidade da mesma forma que os organismos vivos. No entanto, apesar da previsão alarmante, o Facebook continuou a prosperar, com bilhões de usuários ativos em todo o mundo. Vários fatores contribuíram para esse resultado inesperado, incluindo a capacidade da plataforma de evoluir e se adaptar às necessidades dos usuários, como a introdução de novas funcionalidades e melhorias nas configurações de privacidade. O que isso nos diz sobre a precisão das previsões em um mundo digital que muda rapidamente. O Miracle Garden de Dubai é o maior jardim floral natural do mundo, onde os visitantes podem apreciar flores vibrantes e composições criativas. Localizado na região de Dubai Land, nos Emirados Árabes Unidos, o jardim possui mais de 500 mil flores, dispostas em exposições impressionantes que atraem todos os visitantes. Entre suas características notáveis estão as elaboradas composições florais em forma de objetos famosos, incluindo um Airbus A380 em tamanho real e um divertido topiário do Mickey Mouse. O jardim apresenta milhares de variedades de flores, cada uma cuidadosamente cultivada para florescer nos meses mais frios. Ao caminhar por seus caminhos sinuosos, você ficará encantado com as cores vibrantes e os designs deslumbrantes. Este paraíso floral não é apenas um espetáculo para os olhos, é também uma maravilha da engenharia, utilizando sistemas de irrigação especiais projetados para economizar água e manter paisagens verdes, pronto para ver essa bela visão com seus próprios olhos. Você já se perguntou se temos realmente livre-arbítrio? A teologia filosófica continua debatendo a complexa questão se Deus determina nossas ações, o que chamamos de determinismo teológico, ou se temos a verdadeira capacidade de escolha. Essa conversa se aprofunda no que significa ser responsável por nossas ações. Imagine um mundo onde cada decisão já está predestinada por um plano divino.
Como isso mudaria nossa compreensão do bem e do mal? Se nossas escolhas são fixas, ainda podemos ser responsabilizados por elas? Ou isso dependeria de uma força superior? Por outro lado, a ideia de livre-arbítrio sugere que podemos moldar nosso destino, tornando-nos arquitetos de nossas vidas. Essa luta filosófica não apenas impacta a religião, mas também toca a ética, o direito e nossos relacionamentos diários. Então, onde estamos na gestão de nossas vidas em um mundo criado pelo Criador? Você sabia que as hienas têm a mordida mais forte? A hiena manchada, muitas vezes subestimada, na verdade possui a mordida mais poderosa entre todos os mamíferos carnívoros. Suas mandíbulas exercem uma pressão incrível de cerca de 1.100 libras por polegada quadrada, superando não apenas leões e tigres, mas todos os outros carnívoros. Essa força impressionante permite que elas quebrem ossos com facilidade, tornando-as habilidosas tanto como necrófagas quanto como caçadoras. As hienas, conhecidas por seus grupos sociais e sons únicos, frequentemente trabalham juntas para capturar presas, que são muito maiores do que elas. Sua mordida poderosa ajuda não só na caça, mas também na extração do nutritivo cérebro dos ossos, o que lhes dá uma vantagem significativa na natureza. Embora a maioria das pessoas veja as hienas apenas como necrófagas, na verdade, elas são predadoras altamente qualificadas, com uma estratégia inteligente de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir a risada infame dessas criaturas, lembre-se de que por trás desse som há uma mandíbula capaz de esmagar tudo em seu caminho. Não é incrível? Fato surpreendente sobre o sono dos elefantes. Os elefantes geralmente dormem apenas cerca de 4 horas por dia, muito menos do que a maioria dos mamíferos. Enquanto muitos animais precisam de muito sono para recuperar energia, os elefantes se adaptaram a precisar de menos descanso. Curiosamente, eles costumam cochilar em pé. Isso os ajuda a ficarem alertas a ameaças de predadores, pois podem fugir rapidamente se houver perigo. Apesar de seu tamanho imenso, esses gigantes gentis aprenderam a equilibrar a necessidade de descanso com os instintos de sobrevivência. Na natureza, os elefantes podem preferir cochilos curtos em vez de um sono profundo. No entanto, eles realmente entram em um sono mais profundo quando se deitam, o que é importante para sua saúde. Então, da próxima vez que você pensar em uma boa noite de sono, lembre-se de que os elefantes têm sua própria maneira única de descansar, mais uma prova de que a natureza é cheia de características surpreendentes. Não é incrível como diferentes seres se adaptam ao seu ambiente? Você sabia que Bach teve 20 filhos? Johann Sebastian Bach, o lendário compositor do período barroco, viveu uma vida cheia de música e família. Com 2 esposas, ele se tornou pai de incríveis 20 filhos. Embora muitos possam achar difícil criar uma família tão grande, Bach aceitou esse desafio com alegria. Alguns de seus filhos seguiram seu caminho musical e se tornaram músicos de sucesso. Entre eles estava Carl Philipp Emanuel Bach, conhecido por sua contribuição na transição do barroco para a música clássica. Essa dinâmica fascinante não só destaca a importância da família, mas também mostra como o talento musical pode ser passado de geração em geração. O legado de Bach vai além de suas obras. Trata-se também de uma rica história familiar que influenciou seu impacto no mundo da música clássica. Você consegue imaginar uma casa animada, cheia de música e criatividade. É um lembrete de como família e arte estão intimamente ligadas. Você já viu 10.000 tipos de tomates? Acredite ou não, mas existem mais de 10.000 variedades de tomates no mundo. Essas frutas coloridas vêm em diferentes formas, tamanhos e cores, desde os pequenos tomates cereja até os grandes tomates beefsteak. Curiosamente, os tomates podem ser vermelhos, amarelos, verdes, roxos e até pretos, refletindo sua diversidade genética. Essa variedade é resultado de séculos de cultivo, onde jardineiros e agricultores cruzaram diferentes variedades para criar novos sabores e texturas. Alguns tomates são perfeitos para saladas, por causa de seu sabor adocicado, enquanto outros são ótimos para molhos devido ao seu gosto intenso e ácido. Você sabia que algumas variedades são passadas de geração em geração? Apesar de toda essa diversidade, todos os tomates pertencem à mesma família, a das solanáceas, que também inclui batatas e berinjelas. Então, da próxima vez que você morder um tomate suculento, lembre-se de que existe um mundo inteiro de variedades, cada uma com sua história única. Qual é o seu tipo favorito de tomate? Você sabia que giramos em torno do Sol todos os dias?
As pessoas percorrem incríveis 2,5 milhões de quilômetros diariamente enquanto a Terra orbita o Sol. Essa jornada maravilhosa é apenas uma parte de uma dança cósmica muito maior. Enquanto cuidamos das nossas tarefas diárias sem perceber, nosso planeta gira em torno de seu eixo e se move pelo espaço a uma velocidade impressionante. Na verdade, a Terra se desloca a uma média de cerca de 107 mil quilômetros por hora. Imagine andar de bicicleta a essa velocidade, mas ainda assim estar parado na superfície do nosso planeta. Esse movimento celestial acontece graças à atração gravitacional do Sol, que mantém nosso planeta em órbita. Enquanto aproveitamos o calor dos raios solares ou observamos as estrelas, nosso mundo está em constante movimento pelo vasto universo. Não é incrível pensar em como nossas atividades diárias parecem tão pequenas em comparação com essa grandiosa viagem ao redor do Sol? Vamos desvendar a verdade sobre primos. Este tema interessante mostra como os filhos de duas duplas de gêmeos idênticos são legalmente considerados primos, mas geneticamente se comportam como irmãos. Como os pais têm DNA idêntico, seus filhos herdam quase o mesmo material genético. Isso significa que os filhos dos gêmeos são geneticamente tão parecidos quanto irmãos de sangue, embora a lei os veja de forma diferente. Imagine crescer com alguém que é criado como um irmão ou irmã tendo características semelhantes, saúde e até amigos em comum, mas em encontros familiares, dizem que vocês são apenas primos. Aparentemente, as definições legais de família nem sempre correspondem à realidade biológica. Essa conexão em comum na genética mostra que os laços familiares podem ser mais complexos e fascinantes do que muitas vezes pensamos. Você já se perguntou sobre a ciência empolgante por trás das relações familiares? Você já se perguntou por que Tenochtitlan era extraordinária? Esta incrível cidade foi a capital do Império Azteca, fundada em 1325, em uma pequena ilha no lago Texcoco, no coração da atual cidade do México. Tenochtitlan era famosa por suas impressionantes maravilhas arquitetônicas, incluindo pirâmides deslumbrantes e grandes templos que destacavam as habilidades avançadas de engenharia dos astecas. Com uma população superior a 200 mil, prosperou como um centro movimentado de comércio, cultura e inovação, rivalizando com algumas das maiores cidades da Europa na época. A cidade contava com uma rede elaborada de canais e caminhos que facilitavam o transporte e o comércio. Os astecas desenvolveram de forma engenhosa sistemas agrícolas conhecidos como chinampas, ou jardins flutuantes, que permitiam cultivar alimentos diretamente nas águas rasas do lago, garantindo um suprimento constante de comida para seu povo. Tenochtitlan não era apenas uma cidade, era um vibrante centro cultural e político, repleto de arte, religião e um forte senso de comunidade. Embora tenha caído nas mãos dos conquistadores espanhóis em 1521, o legado notável de Tenochtitlan continua a influenciar a identidade e a cultura do México até hoje. Não é fascinante explorar um capítulo tão rico da história? Você consegue ver a incrível ave fantasma da Amazônia? O poto, frequentemente chamado de ave fantasma, é uma criatura impressionante, famosa por suas habilidades de camuflagem. Essa ave notável possui penas cinzas que lembram a casca das árvores, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Seus olhos amarelos brilhantes se destacam, mas mesmo assim é difícil percebê-los quando ela está quieta entre os galhos. Ela se esconde tão bem que até mesmo ornitólogos experientes às vezes têm dificuldade em encontrar esse animal esquivo na densa floresta amazônica. A habilidade do poto de permanecer invisível não é apenas um jogo de luz. É uma técnica de sobrevivência que se desenvolveu ao longo de gerações, permitindo que ela evite predadores e capture presas sem ser notada. Essas aves são noturnas, ativas à noite, caçando insetos e pequenos animais. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pela Amazônia, fique atento. Você pode ter a sorte de ver essa discreta ave fantasma se misturando às árvores. Um fato interessante sobre Michael Phelps. Após o incrível sucesso nas Olimpíadas de 2012, o nadador enfrentou um período difícil em sua vida. Quando pensou em suicídio, você poderia imaginar que muitas medalhas de ouro trariam felicidade e satisfação. Mas para Phelps, a pressão e as expectativas afetaram negativamente sua saúde mental. Foi nesse momento desafiador que ele percebeu que não estava sozinho em seus problemas. Inspirado pelo desejo de ajudar os outros, ele fundou a Michael Phelps Foundation, que se concentra em aumentar a conscientização sobre saúde mental.
e fornecer recursos para quem precisa. A fundação trabalha incansavelmente para quebrar o estigma relacionado a problemas mentais, incentivando as pessoas a buscar ajuda e apoio. A jornada de Phelps, desde a luta contra seus demônios internos até se tornar um símbolo de esperança, mostra que até campeões enfrentam dificuldades. Através de sua fundação, ele busca inspirar as pessoas a cuidarem de seu bem-estar mental. Não é incrível como alguém pode transformar sua dor em um propósito e ajudar os outros a prosperar? O ketchup, o molho azedinho que todos amamos em hambúrgueres e batatas fritas, tem uma história bem surpreendente. No século XIX, ele era vendido como remédio. As pessoas acreditavam que esse molho à base de tomate poderia ajudar com problemas digestivos e até curar males como a indigestão. Curiosamente, as primeiras receitas incluíam salmoura de peixe fermentado e especiarias, tornando seu sabor original bem diferente do que conhecemos hoje. Com a abertura das rotas comerciais e a popularização do tomate, a receita foi mudando, fazendo o ketchup evoluir de um tônico de saúde para um delicioso realçador de sabor. Com a Revolução Industrial, a produção em massa tornou o ketchup amplamente disponível e acessível. Avançando para hoje, é difícil imaginar um mundo sem ketchup em nossos cachorros quentes ou em nossas receitas. Esse condimento conquistou corações e paladares ao redor do mundo, mostrando como a comida pode mudar de propósito e percepção ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você colocar ketchup na sua refeição, lembre-se, você não está apenas adicionando sabor. Você está participando de uma rica história culinária. Um fato interessante sobre a saúde do Ninja. Em março de 2023, o famoso streamer Ninja, conhecido por sua energia e habilidades de jogo, revelou que foi diagnosticado com melanoma, uma forma grave de câncer de pele. Essa notícia chocou muitos de seus fãs, pois ele sempre parecia tão vibrante e cheio de vida. No entanto, Ninja decidiu transformar seu diagnóstico em uma poderosa mensagem sobre a importância da detecção precoce. Ele começou a compartilhar detalhes de sua jornada nas redes sociais, buscando informar outros sobre os sinais do melanoma e os passos necessários para exames de câncer de pele. Ao abrir-se sobre sua experiência, Ninja espera inspirar a todos, especialmente os jovens, a serem mais atentos à saúde da pele. Sua vulnerabilidade destaca um tema frequentemente ignorado. O câncer de pele pode afetar qualquer um, e estar atento às mudanças na pele pode salvar vidas. E se eu te contar sobre o único festival Monia na Tailândia? Todo ano na Tailândia acontece o festival Monia Prasmanan, que celebra o fim de um ano de tradições culturais. Este festival vibrante não é apenas uma festa, ele tem uma característica especial. Durante um ano inteiro, os participantes se abstêm de certos alimentos, acumulando expectativa e gratidão por um banquete delicioso que os aguarda no final. Quando o festival finalmente chega, os convidados desfrutam de uma variedade de pratos saborosos que destacam a riqueza da culinária tailandesa. O evento é repleto de decorações coloridas, música animada e danças alegres, celebrando a comunidade e as tradições. É uma festa para os sentidos, mostrando os sabores vibrantes que os participantes aguardavam ansiosamente. O Festival Monia ilustra perfeitamente como a comida pode ser um símbolo cultural e uma fonte de alegria. Portanto, quando a festa chega, não é apenas comida, é a culminação de uma experiência compartilhada, paciência e a alegria da união. Você já viveu um festival que transforma a comida em um evento alegre? Muitas pessoas acham que as piscinas são apenas grandes e divertidos corpos d'água, mas há mais sob a superfície do que você imagina. O cloro, usado para limpar as piscinas, ao se misturar com a urina, forma substâncias químicas prejudiciais à saúde. A urina em si é estéril, mas ao interagir com o cloro, surgem compostos como o cianogênio clorado, que pode afetar o coração e os pulmões, e nitrosaminas, ligadas a alguns tipos de câncer. Portanto, quando você pula na piscina, é bom lembrar que, embora nadar seja divertido, seguir normas de higiene torna a experiência mais segura para todos. Certifique-se de que todos na piscina sigam as regras básicas de higiene. Isso não só mantém a água mais limpa, mas também ajuda a evitar essas reações prejudiciais. Na próxima vez que você for nadar, lembre-se de que até as menores ações podem ter consequências sérias. A beleza dos cisnes negros vai te surpreender. Essa incrível ave, originária da Austrália, é conhecida por suas penas escuras e seu bico vermelho vibrante, o que a torna uma das criaturas mais elegantes da água. Os cisnes negros não são apenas bonitos, eles também são monogâmicos, ou seja, escolhem um parceiro para a vida toda.
Essa lealdade é fascinante, pois permite que formem casais fortes que permanecem juntos. Juntos, eles constroem grandes ninhos flutuantes em locais seguros e tranquilos. A fêmea pode colocar até 6 ovos, garantindo a sobrevivência de sua prole. Esses ninhos são habilmente construídos para proteger os ovos de predadores e do ambiente. Observar um casal de cisnes negros cuidando de seus filhotes é um espetáculo maravilhoso, pois eles trabalham juntos para proteger sua família. Você já viu essas aves magníficas deslizando graciosamente pelo lago? Sua presença traz um toque de magia aos lagos e corpos d'água australianos. Acredite ou não, 80% das mulheres usam sapatos inadequados. Essa estatística surpreendente revela que 80% das mulheres escolhem calçados que são pequenos demais, muitas vezes priorizando o estilo em detrimento do conforto. Muitas de nós somos atraídas pelas últimas tendências da moda, mas ao apertar os pés em sapatos apertados, corremos o risco de problemas a longo prazo. Desde calos doloridos até desconforto nas articulações, as consequências de usar sapatos inadequados podem ser sérias. Saltos altos e sapatos estreitos podem parecer incríveis, mas a que preço pagamos pela beleza? O conforto nunca deve ser deixado de lado em nome da moda. Especialistas recomendam prestar atenção ao ajuste correto, para que nossos pés permaneçam felizes e saudáveis por muitos anos. Portanto, da próxima vez que você for comprar sapatos, experimente alguns pares e caminhe com eles. Seus pés vão agradecer e, quem sabe, você pode até encontrar um par estiloso que seja confortável. Estamos prontos para escolher o conforto em vez da moda? Ou vamos continuar arriscando a saúde dos nossos pés em nome do estilo? Você sabia que em 1788, o general austríaco Johann von Koller dormiu durante uma batalha? No meio do caos, ele perdeu sua ordem, o que resultou em um incidente surpreendente. Enquanto ele cochilava, suas tropas ficaram confusas e começaram a achar que seus companheiros eram inimigos. Essa confusão levou a um trágico tiroteio entre eles, e os soldados começaram a lutar uns contra os outros, em vez de combater o verdadeiro inimigo. Quando o general Koller finalmente acordou, milhares de seus soldados já tinham morrido e os inimigos nem estavam por perto. Essa reviravolta estranha destaca a importância da liderança em combate e mostra como tudo pode sair do controle rapidamente quando a comunicação falha. Quem poderia imaginar que um simples erro poderia ter consequências tão devastadoras? Esse evento permanece como um lembrete inquietante da imprevisibilidade da guerra. Você sabia que ter um barco é quase obrigatório no Hawaii? Neste paraíso insular, possuir um barco não é apenas um hobby, mas quase uma necessidade. Os moradores precisam estar prontos para aventuras no mar, e a lei até prevê multas para quem não tem barco. Essa regra inusitada destaca as profundas tradições marítimas que permeiam a história do Hawaii. Com suas deslumbrantes costas e vida marinha vibrante, estar preparado para explorar essas águas lindas é importante tanto para a segurança quanto para a diversão. Os locais praticam pesca, surf e mergulho, formando um estilo de vida único. Não se trata apenas de ter um barco. Ele simboliza a conexão com o oceano, que abrange gerações de tradições havaianas. Então, seja para uma viagem a uma praia isolada ou apenas para pegar o jantar, um barco ajuda você a mergulhar em todas as aventuras que o Hawaii tem a oferecer. Você já pensou no primeiro viajante do espaço? Não foi um astronauta corajoso, nem um robô inteligente, mas uma pequena mosca da fruta. Em 1947, cientistas lançaram esses insetos em um foguete V2, marcando um importante passo na exploração espacial. O objetivo do experimento era entender como a radiação e a gravidade zero afetam os organismos vivos. Essas moscas alcançaram uma altitude de cerca de 110 quilômetros antes de retornar com segurança à Terra. Esse experimento inovador abriu portas para futuras missões espaciais, ajudando os cientistas a descobrir como outros seres vivos podem sobreviver no espaço. Depois das moscas da fruta, muitos outros seres, incluindo macacos e cães, foram enviados ao espaço, preparando o caminho para as viagens espaciais humanas. Essa jornada fascinante mostra como até as menores criaturas podem contribuir para nossa compreensão do universo. O que mais surpreendente nos aguarda na exploração do espaço? Você pode se surpreender ao descobrir que Nova York tem mais restaurantes franceses do que a famosa capital gastronômica Paris.
Esse fato interessante destaca não apenas o amor de Nova York pela culinária francesa, mas também sua cena gastronômica vibrante e diversificada. Em áreas como Upper East Side e Greenwich Village, repletas de bistrôs charmosos e restaurantes de alto nível, os visitantes podem desfrutar de tudo, desde delicados doces até o sofisticado coq au vin sem sair da cidade. A diversidade da cidade permite que chefes combinem técnicas francesas tradicionais com ingredientes e sabores locais, criando uma experiência gastronômica empolgante. Seja um croissant recém-assado ou uma clássica sopa de cebola francesa, é claro que Nova York abraçou a culinária francesa de maneira autêntica e inovadora. Então, da próxima vez que você quiser saborear um pouco da França, lembre-se de que pode encontrá-la bem no coração de Nova York. Você consegue imaginar que as tartarugas respiram pelo ânus? Essa habilidade incrível, conhecida como respiração cloacal, é uma adaptação única que ajuda algumas tartarugas a ficarem debaixo d'água por longos períodos. O ânus é uma abertura multifuncional na parte de trás da tartaruga, que desempenha várias funções, incluindo excreção e reprodução. Quando as tartarugas mergulham, elas podem usar essa estrutura especializada para extrair oxigênio da água, permitindo que fiquem invisíveis para os predadores e economizem energia. Esse método fascinante de respiração ajuda-as a sobreviver com sucesso em ambientes aquáticos. Imagine uma tartaruga descansando tranquilamente no fundo de um lago ou do oceano, recebendo o oxigênio necessário graças a essa habilidade incrível. Algumas tartarugas podem ficar debaixo d'água por horas, o que é uma vantagem para escapar de ameaças. É impressionante como a natureza dotou esses seres com uma solução tão inovadora, permitindo que se adaptem e sobrevivam em diferentes condições. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em seu talento oculto de respirar debaixo d'água pelo ânus. Você pode acreditar que nuvens iridescentes podem iluminar o céu? Essas nuvens incríveis, que frequentemente mostram cores suaves, se formam quando a luz do sol passa por pequenas gotículas de água ou cristais de gelo na atmosfera. Quando a luz se refrata, ela se curva e se dispersa, revelando belos tons semelhantes aos que vemos em um arco-íris. Esse espetáculo pode acontecer em diferentes momentos, especialmente quando as condições são ideais, como durante ou logo após a chuva, ou cedo pela manhã e no final da tarde. Embora pareçam mágicas, as nuvens iridescentes são um fenômeno natural ligado a condições atmosféricas específicas. Ver essas nuvens é uma verdadeira sorte. Então, da próxima vez que você avistar essas formas brilhantes, reserve um momento para apreciar a ciência por trás dessa beleza, uma verdadeira obra de arte da natureza. Imagine um mundo sem zero. É difícil acreditar, mas o número que consideramos comum nem sempre foi reconhecido. Os antigos gregos e romanos não tinham um símbolo para o zero, o que criava uma grande lacuna em seus sistemas numéricos. Essa ausência tornava complicado representar o vazio ou fazer cálculos complexos. No entanto, tudo mudou por volta do século V, quando a ideia do zero começou a surgir na Índia. Matemáticos indianos não apenas criaram um símbolo para o zero, mas também perceberam sua importância na matemática. Essa ideia revolucionária se espalhou pelo mundo, mudando nossa compreensão dos números. Ao aceitar o zero, conseguimos fazer cálculos de forma mais eficiente, o que levou a avanços em ciência, engenharia e tecnologia. Hoje, o zero é a base do nosso entendimento de matemática e do mundo digital. Você consegue imaginar como faríamos matemática ou ciência sem ele? É incrível como uma ideia tão simples como o zero mudou o curso da história. E se eu disser que os cavalos não são tão poderosos? Surpreendentemente, um cavalo gera cerca de 15 cavalos de potência. Isso pode parecer impressionante, mas na verdade é um pouco de mágica de marketing. O termo cavalo de potência foi criado pelo inventor James Watt no final do século XVIII para promover suas máquinas a vapor. Ele precisava de uma maneira clara de descrever a potência dessas máquinas, então exagerou a força dos cavalos que trabalhavam nas minas de carvão. Watt calculou quanto trabalho um cavalo poderia fazer e criou esse termo para vender suas máquinas. Esse truque esperto permaneceu em uso, embora os cavalos não produzam nem perto da quantidade de energia que o nome sugere.
Hoje, cavalo de potência continua sendo um termo comum em nossas conversas sobre motores, carros e máquinas, lembrando-nos de como o marketing pode moldar a linguagem e a percepção. É um exemplo interessante de como um termo pode se tornar parte do nosso cotidiano, mesmo que distorça o que realmente mede, nos fazendo refletir sobre outras expressões que usamos e que podem não ser tão simples quanto parecem. Você sabia que as formigas têm barriguinhas minúsculas que podem armazenar cerca de 7 microlitros de líquido? Pode não parecer muito, mas é interessante pensar no papel que seus corpos desempenham no dia a dia. As formigas são algumas das criaturas mais trabalhadoras da Terra, sempre em busca de comida e construindo colônias complexas. Seu tamanho pequeno permite que elas passem por espaços apertados, e suas barriguinhas ajudam a armazenar líquidos como água ou até substâncias doces que encontram ao redor. Essa habilidade é crucial para sua sobrevivência, especialmente em climas quentes, onde a água pode ser escassa. Quando encontram uma fonte de líquido, elas conseguem absorver rapidamente e levar de volta para o ninho. Imagine-as correndo com as barriguinhas cheias, cuidando de toda a colônia. Pense como um ser tão pequeno facilita tarefas que podem parecer difíceis para nós. As formigas podem ser minúsculas, mas têm uma incrível capacidade de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes, tornando-se participantes importantes de nossos ecossistemas. Prepare-se para dormir em um quarto de vidro. O Hotel Paradiso Art, em Ibiza, oferece um design ousado e inovador, com um quarto de vidro transparente logo no lobby. Esse conceito único muda a forma tradicional de ver hotéis, permitindo que os hóspedes durmam à vista de um ambiente movimentado. Embora isso possa ser desafiador para quem valoriza a privacidade, esse espaço em comum é perfeito para viajantes sociáveis e aventureiros que querem se conectar mais com o entorno. Imagine acordar e ver o sol nascer através do vidro brilhante, cercado pela vibrante energia de Ibiza. Os designers claramente queriam criar uma experiência inesquecível e não apenas um lugar para dormir. Essa característica marcante não só reflete o estilo de vida dinâmico da ilha, mas também promove um senso de comunidade entre os hóspedes. Mas você teria coragem de experimentar e aproveitar a vista, além do seu aconchegante espaço de dormir? Você já ouviu falar da água escondida nos lixões da América? É uma realidade chocante. Existem cerca de 22 milhões de galões de água presos em garrafas plásticas nos lixões de todo o país. Essa quantidade enorme mostra o quão séria se tornou a questão dos resíduos plásticos no nosso meio ambiente. Muitos não percebem que, ao jogar fora garrafas plásticas, frequentemente as enviamos para os lixões, onde podem levar centenas de anos para se decompor. Embora essas garrafas acumulem água quando chove, o problema mais sério é o impacto dos nossos produtos descartáveis no meio ambiente. Todo ano, milhões de itens plásticos são descartados, resultando em lixões superlotados e poluição do nosso lindo planeta. Essa água presa, em vez de ser reciclada ou reutilizada, se torna um símbolo do nosso desperdício. Repensando o uso do plástico, escolhendo recipientes reutilizáveis e apoiando iniciativas de reciclagem, todos nós podemos ajudar a resolver esse problema. Quantas garrafas você acha que pode salvar do lixão? Difícil de acreditar, mas as nuvens podem parecer animais. Esse fenômeno incrível se chama Nefalacochidia e inspira muitas pessoas. Você já deitou na grama, olhou para o céu e viu uma nuvem fofinha que parecia um coelho ou um dragão? Você não está sozinho. A Nefalacochidia acontece quando nosso cérebro conecta formas aleatórias das nuvens a imagens familiares do nosso mundo. A natureza suave e volumosa das nuvens, junto com nossa tendência natural de ver padrões, nos permite perceber essas figuras brincalhonas. Crianças e adultos usam a imaginação para encontrar animais, rostos e até objetos no céu. Esse exercício mental divertido traz não só prazer, mas também desenvolve a imaginação e a criatividade. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, reserve um momento para olhar para cima e deixar sua mente imaginar animais escondidos entre as nuvens. Que formas você descobrirá? Vamos descobrir a verdade sobre a eletricidade no cérebro. Você sabia que seu cérebro é como uma usina elétrica? Ele gera energia suficiente para acender uma lâmpada pequena. O cérebro envia sinais entre suas células usando pequenos impulsos elétricos, que têm cerca de 0,1 mV cada. Considerando milhões de células nervosas trabalhando ao mesmo tempo, isso resulta em impressionantes 20 watts de potência.
Essa eletricidade é necessária para tudo, desde pensar e se mover até sentir. Cada célula neural se comunica através desses impulsos elétricos, permitindo que processemos informações e reagimos ao mundo ao nosso redor. É incrível pensar que essa complexa rede de células, que gera energia como um circuito simples, nos permite pensar e agir. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se de que seu cérebro pode fazer o mesmo, só que de uma maneira diferente. Quais outros fatos surpreendentes você acha que seu cérebro esconde? Adivinhe o que realmente causa a explosão de uma supernova. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode apagar-se com uma explosão verdadeiramente cósmica. Esse evento impressionante, conhecido como supernova, ocorre quando a estrela esgota seu combustível nuclear. O núcleo colapsa sob seu próprio peso, resultando em uma explosão que pode iluminar uma galáxia inteira por semanas ou até meses. Imagine uma explosão tão poderosa que libera energia equivalente a 100 bilhões de sóis. Nesse breve, mas inspirador momento, a supernova espalha elementos pesados pelo espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas. Esses fogos de artifício estelares não apenas iluminam o céu noturno, mas também desempenham um papel importante no ciclo de vida do universo. Você consegue acreditar que um evento tão magnífico pode moldar nosso cosmos? Veja os incríveis dreads de Asha Zulu Mandela, com 6 metros de comprimento. Seus impressionantes dreads pesam 12 quilos e simbolizam mais de 25 anos de cuidado e criatividade. O cabelo de Asha conta uma história pessoal, já que cada dread representa sua dedicação à identidade única e ao legado. Com um comprimento tão notável, cuidar dos cabelos exige rituais especiais, incluindo lavagens e hidratações regulares, que ajudam a manter os dreads saudáveis e vibrantes. Asha frequentemente atrai a curiosidade das pessoas, que perguntam sobre sua jornada até ter esses cabelos, e ela compartilha com prazer dicas de cuidados. Cada dread também possui um significado cultural, celebrando suas raízes e tradições ancestrais. Pessoas de todo o mundo admiram não apenas o comprimento, mas também a dedicação necessária para alcançar um penteado tão bonito. Os dreads podem ser uma expressão profunda de identidade e crenças, e os cabelos impressionantes de Asha servem como um poderoso símbolo de seu compromisso pessoal e da rica cultura que representam. Que histórias você acha que os dreads dela podem contar? Incrível, mas é verdade. Os doces foram criados por dentistas. William Morrison, um dentista de Nashville, Tennessee, se tornou um gênio ao criar o doce amado por todos, a algodão doce. Em 1897, Morrison se juntou ao confeiteiro John C. Wharton para criar essa deliciosa versão dos tradicionais sobremesas. Eles usaram eletricidade para aquecer e derreter o açúcar, girando-o em alta velocidade para formar fios finos que esfriavam e se transformavam em nuvens de doce. A invenção deles fez sua estreia na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde rapidamente se tornou popular. As pessoas ficaram encantadas com a textura leve e o sabor doce. Esse doce nostálgico de carnaval, que frequentemente encontramos em feiras e parques de diversões, não só satisfaz a vontade de comer algo doce, mas também tem uma história fascinante que o liga a um dentista. Não é incrível que algo tão gostoso venha de uma profissão geralmente associada aos cuidados com nossos dentes? Isso pode te surpreender. Homem danificou a torre do relógio. Em 2008, na Itália, um homem tomou uma atitude radical para expressar seu descontentamento com o fluxo constante do tempo. Sentindo-se sobrecarregado pelas exigências da vida cotidiana, ele subiu ao topo da torre do relógio em uma pequena cidade e a danificou. Seu ato não foi apenas um momento de rebeldia, simbolizava uma luta mais profunda que muitos enfrentam na modernidade. O tempo, muitas vezes, visto como uma força orientadora, às vezes se torna um fardo pesado, nos fazendo apressar e cumprir prazos. A ação desse homem gerou discussões sobre nossa relação com o tempo e como ele molda nossas vidas. Em vez de apenas respeitar símbolos tradicionais, como os relógios, ele desafiou essa ideia, levantando questões sobre como priorizamos o tempo e o que significa estar sob seu domínio. Talvez sua rebelião inspire outros a repensar suas visões sobre o tempo? Difícil de acreditar, mas a gasolina é mais barata que a água. Na Venezuela, o preço da gasolina é surpreendentemente baixo, pouco mais de 1 centavo por litro.
Isso a torna o combustível mais barato do mundo, o que é impressionante. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Apesar desse preço baixo, a economia do país enfrenta sérios problemas. A Venezuela sofre com hiperinflação, falta de alimentos e infraestrutura em colapso. As pessoas podem abastecer seus carros quase de graça, mas ainda assim têm dificuldade em comprar produtos básicos ou acessar serviços públicos confiáveis. Essa situação complicada cria o que muitos chamam de paradoxo. Embora a gasolina seja praticamente gratuita, muitos venezuelanos enfrentam dificuldades econômicas no dia a dia. Como um país rico em petróleo pode passar por tempos tão difíceis? Compreender essa situação nos ajuda a avaliar as complexas relações entre recursos e a condição econômica. Você ficará chocado ao saber sobre o grande fracasso do Tanacon. Em 2018, o popular youtuber Tanamong Joe decidiu criar uma convenção inesquecível, mas tudo rapidamente se transformou em um desastre. O Tanacon deveria reunir fãs para uma experiência divertida com seus criadores favoritos. No entanto, um planejamento inadequado levou a sérios problemas, incluindo locais superlotados e falta de organização. Os participantes enfrentaram longas filas, e muitos simplesmente não puderam entrar. Em vez de celebrar a comunidade, o Tanacon se tornou um momento vergonhoso para Joe e sua marca. Este evento se tornou uma das maiores decepções para os criadores, que organizam encontros e gerou discussões sobre as dificuldades de realizar eventos dessa magnitude. As consequências do Tanacon ensinam uma lição importante. Um planejamento e execução cuidadosos são essenciais para o sucesso no mundo das convenções de fãs. O que podemos aprender com esse fiasco? Recentemente, na Austrália, foi vista uma coala que empurrou outra coala de uma árvore apenas por estar lá. Esse comportamento surpreendente mostra a natureza agressiva e competitiva dos coalas na vida selvagem. Embora geralmente os vejamos como criaturas fofas e carinhosas, na verdade, eles podem ser bastante insistentes. Os coalas são muito territoriais, e quando recursos como espaço e comida são limitados, a tensão pode aumentar. Esse incidente nos lembra que a natureza pode ser mais complexa do que pensamos, revelando não apenas os lados fofos da vida selvagem, mas também seus instintos de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma coala descansando em uma árvore, lembre-se de que ela pode ser não apenas uma criatura adorável, mas também estar defendendo seu território. É verdade que as geladeiras podem monitorar seus lanches? As geladeiras modernas mudaram muito, e alguns modelos avançados agora vêm com câmeras embutidas que observam seus alimentos. Imagine abrir a geladeira à noite para um lanche e ela te sugere gentilmente escolher algo mais saudável. Essas geladeiras inteligentes usam tecnologia para escanear o conteúdo, ajudando você a acompanhar suas refeições e até a fazer listas de compras. Embora isso possa resultar em momentos engraçados, como quando você é flagrado com um balde de sorvete, o objetivo é promover hábitos alimentares mais saudáveis. Ao fazer sugestões inteligentes, essas geladeiras não só ajudam a controlar o que comemos, mas também nos incentivam a fazer melhores escolhas. Então, da próxima vez que você for pegar um lanche noturno, talvez ouça um lembrete amigável da sua geladeira sobre os vegetais frescos que estão te esperando lá dentro. Você não vai acreditar como são raros os supercentenários. Este grupo especial inclui pessoas com 116 anos ou mais, e eles existem por pura sorte, já que apenas 1 em cada 2 bilhões chega a essa idade. A pessoa mais velha confirmada foi Jeanne Calment, uma mulher francesa que viveu 122 anos. É incrível que os pesquisadores estudem os supercentenários para descobrir os segredos de sua longevidade extraordinária. Eles costumam ter características em comum, como uma alimentação equilibrada, laços familiares fortes e um estilo de vida ativo. A genética também desempenha um papel importante. Algumas pessoas podem herdar genes que favorecem uma vida longa. No entanto, ar puro, baixo nível de estresse e apoio social também podem ajudar. Ao buscar uma saúde melhor, essas exceções incríveis nos lembram dos diversos caminhos para a longevidade. O que podemos aprender com suas vidas notáveis? Incrível, mas a água pode queimar. Em 2010, durante a contenção de um grande derramamento de petróleo na China, ocorreu um incidente chocante. Os bombeiros enfrentaram uma situação difícil ao tentar controlar o derramamento perigoso. Infelizmente, ao usarem água para apagar o fogo, acabaram acendendo o petróleo inflamável, criando uma cena surreal, onde a água parecia estar pegando fogo.
Esse caso estranho aconteceu porque a película de petróleo na superfície pegou fogo e as chamas foram alimentadas pelo óleo abaixo dela. Os bombeiros, pegos de surpresa, certamente se sentiram como se estivessem em um filme de ficção científica, quando a água parecia contradizer seu papel habitual de extintor. Esse incidente destaca os perigos dos derramamentos de petróleo e como eles podem transformar até mesmo os elementos mais simples, como a água, em ameaças inesperadas. Você já pensou nas consequências loucas de algo tão simples quanto um derramamento de petróleo? Você sabia que seu cérebro tem uma impressão única? Avanços recentes na neurociência mostraram que a atividade cerebral de cada pessoa é tão única quanto as impressões digitais. Cientistas identificaram padrões individuais de ondas cerebrais, levando à interessante ideia de impressão cerebral. Essa atividade única pode revelar muito sobre nossos pensamentos e emoções. Além disso, pesquisadores estão investigando como essas impressões cerebrais podem transformar sistemas de identificação biométrica. Imagine um futuro onde você pode desbloquear seus dispositivos ou acessar serviços protegidos apenas pensando nisso. Isso proporcionaria um novo nível de segurança, já que os padrões de ondas cerebrais são muito difíceis de falsificar. Embora a tecnologia ainda esteja em estágios iniciais, seu potencial para a autenticação sem senhas é enorme. À medida que continuamos a explorar o cérebro, quem sabe o que mais pode se tornar possível? Quais novas tecnologias podem surgir a partir da compreensão da nossa atividade cerebral individual? Você consegue imaginar que as corujas um dia simbolizavam os judeus? Essa curiosa imagem vem de relevos da Roma Antiga, onde os judeus eram retratados como corujas, frequentemente cercadas por bandos de pombos ou pardais. Essas representações oferecem uma visão interessante sobre como diferentes grupos se viam durante uma época de tensão religiosa e mistura cultural. Corujas, normalmente vistas como símbolos de sabedoria, aqui ganham um significado único, contrastando fortemente com os bandos de pombos, que são frequentemente vistos como símbolos de paz e pureza. Essa escolha artística enfatizava a tensão entre a antiga comunidade judaica e a crescente população cristã, que mantinha crenças significativamente diferentes. Enquanto os pombos e pardais representavam a cultura dominante, a coruja solitária simbolizava a singularidade da fé judaica. Esses relevos nos lembram das narrativas complexas entrelaçadas na história, refletindo tanto conflitos quanto coexistência na antiguidade. Você vai se surpreender ao saber que o suco de beterraba faz bem à saúde. Essa bebida vibrante feita de beterraba é uma verdadeira fonte de nutrientes. Sua cor vermelha intensa não só encanta os olhos, mas também indica a alta quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes. O suco de beterraba é especialmente conhecido por aumentar a resistência e reduzir a pressão arterial, tornando-se popular entre atletas e pessoas que buscam um estilo de vida saudável. Ele é rico em nitratos, que se transformam em óxido nítrico no corpo, ajudando a melhorar a circulação e a manter a saúde do coração. Seja puro ou em smoothies, o suco de beterraba adiciona uma doçura agradável ao seu sabor terroso e intenso. As pessoas costumam apreciá-lo por suas qualidades refrescantes, especialmente nos meses quentes. Então, por que não experimentar? Pode ser uma deliciosa mudança na sua dieta. Um caixa bancário realmente salvou a situação. Em 2003, Chris Ward, um caixa em um banco comum, conseguiu impedir um assalto de uma forma que parecia mais uma cena de filme de ação do que a vida real. Quando assaltantes armados entraram no banco, Chris percebeu que precisava agir rápido para que ninguém se ferisse. Ele ativou discretamente um alarme oculto, um sinal silencioso que ele havia treinado para situações de emergência como essa. Essa jogada inteligente alertou as autoridades locais sem chamar a atenção dos assaltantes. Como resultado, a polícia chegou rapidamente ao local, conseguindo prender os criminosos antes que eles pudessem fazer reféns ou fugir com o dinheiro. Graças ao pensamento rápido de Chris e a um sistema de comunicação eficaz, todos no banco ficaram seguros, e os assaltantes foram detidos antes de conseguirem executar seu plano. Sua coragem mostra como pessoas comuns podem se tornar heróis em situações inesperadas, lembrando-nos da importância de estarmos preparados para momentos críticos. Você sabia que apenas 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo do oceano? A Fossa das Marianas, localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do nosso planeta, mergulhando cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto 12 astronautas se tornaram famosos por suas viagens à Lua,
Apenas 3 exploradores corajosos desceram as profundezas esmagadoras dessa fossa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história a bordo do submarino Trieste, alcançando o fundo do oceano e revelando um mundo que poucos podiam imaginar. Décadas depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu esse feito em seu submarino Deep Sea Challenger. Ao contrário da Lua, acessível por missões espaciais, a fossa continua sendo um ambiente hostil e misterioso, caracterizado por uma pressão enorme e total escuridão. Então, por que tão poucas pessoas se atrevem a descer aqui? Os desafios das pesquisas em águas profundas incluem tecnologias complexas, custos significativos e a necessidade de treinamento especial. Com o aumento do interesse pela conservação dos oceanos, os cientistas buscam novas descobertas nas profundezas do oceano. Que maravilhas podem ser encontradas no fundo, ainda não reveladas? Acredite ou não, Crystal atuou em mais de 20 filmes. Ele se tornou famoso por seu papel marcante no popular filme Se Beber, Não Case, e há anos encanta o público com sua combinação única de humor e carisma. Não é apenas um sucesso passageiro. Sua carreira no cinema abrange décadas, mostrando sua impressionante versatilidade como ator. De comédias a dramas, as performances de Crystal deixaram uma marca no cinema, trazendo-lhe reconhecimento da crítica e fãs dedicados. Sua habilidade de fazer as pessoas rirem, seja através de um personagem excêntrico ou de um momento tocante, o torna um favorito de Hollywood. Os fãs frequentemente lembram de suas falas inesquecíveis e de como ele dá vida às histórias. A cada novo filme, ele acrescenta mais uma camada à sua já rica carreira, provando que é não apenas um ator talentoso, mas uma verdadeira lenda da indústria cinematográfica. Qual é o seu filme favorito com Crystal? Você pode imaginar que o medo não é genético? Muitos de nós acreditam que nossos medos profundos, como o medo de altura ou de aranhas, são herdados. No entanto, pesquisas recentes mostram o contrário. Cientistas descobriram que, embora alguns medos possam ter raízes genéticas, muitos deles são moldados pelo ambiente e pelas experiências de vida. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde sons altos assustam ou chocam, pode desenvolver medo de tempestades como reação a essas experiências. Da mesma forma, fatores como um filme de terror ou uma experiência traumática também podem causar certos medos. Isso significa que o que nos assusta não é influenciado apenas pelo nosso DNA. Nosso ambiente e nossa história pessoal também desempenham um papel importante. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio de medo, pense no que está por trás disso. É realmente algo nos seus genes ou a vida moldou suas fobias de maneira única? O boneco de neve Frosty começou com uma canção inesquecível. Muitos não sabem, mas Frosty, na verdade, nasceu graças ao famoso cantor Gene Autry, em 1950. A melodia divertida sobre o alegre boneco de neve conquistou corações e rapidamente se tornou um sucesso natalino. As alegres letras da canção pintam uma imagem vívida de como Frosty ganha vida, com um cachimbo de milho e um nariz de botão. Sua história mágica ressoou entre os ouvintes, transformando o personagem em um símbolo do Natal. Com a crescente popularidade, Frosty se juntou a Papai Noel e Rudolph, firmemente enraizado nas tradições natalinas. Ao longo dos anos, Frosty inspirou diversas adaptações, incluindo especiais animados, livros e produtos. Seu espírito alegre e a felicidade que ele traz para crianças e adultos o tornaram um símbolo da magia do inverno. Então, da próxima vez que você ouvir essa melodia inesquecível, lembre-se de como esse personagem querido começou sua vida com uma simples canção e se tornou um símbolo do espírito festivo. Como seria o Natal sem ele? Você pode se surpreender ao saber que a poeira é principalmente composta por células da pele. A cada minuto, uma pessoa perde cerca de 30.000 a 40.000 células da pele, o que equivale a quase 4 quilos de pele por ano. Essa renovação constante aumenta bastante a quantidade de poeira em nossas casas. Mas não é só isso. A poeira é uma mistura de células da pele, fibras de roupas, pelos de animais de estimação e até pólen. Não é de se admirar que os ácaros encontrem nossos lares especialmente atraentes, já que eles se alimentam exatamente das células da pele que deixamos para trás. Você pode não vê-los, mas esses pequenos seres são comuns em colchões e tapetes.
Embora a poeira doméstica seja muitas vezes vista como uma parte inofensiva da vida, ela pode causar alergias ou problemas respiratórios em algumas pessoas. Por isso, a limpeza regular, como passar aspirador e usar purificadores de ar, é muito importante. Manter a casa limpa não só ajuda a manter a ordem, também facilita a respiração e contribui para a saúde. Então, com que frequência você limpa sua casa? Você pode acreditar que uma camiseta usa 700 galões de água? Sim, é verdade. Para produzir uma camiseta de algodão, são necessários cerca de 700 galões de água. Isso é o suficiente para fornecer água a uma pessoa por mais de 900 dias. O cultivo de algodão é uma parte importante da indústria têxtil, mas traz sérias consequências ambientais. A demanda crescente por algodão faz com que os agricultores usem grandes quantidades de água, especialmente em regiões onde já há problemas de abastecimento. Embora o algodão seja valorizado por sua maciez e respirabilidade, o consumo de recursos em sua produção levanta preocupações sobre a sustentabilidade. Como consumidores, podemos fazer a diferença apoiando marcas que se preocupam com a conservação da água e métodos agrícolas sustentáveis. Ao entendermos como nossas escolhas de roupas afetam o meio ambiente, podemos fazer mais perguntas e buscar mudanças. Então, da próxima vez que você usar uma camiseta de algodão, pense em quanta água foi gasta para produzi-la. Como todos nós podemos contribuir para um futuro mais sustentável. Você sabia que os pombos são aves leves com penas pesadas? É surpreendente, mas as penas de um pombo são na verdade mais pesadas que seus ossos. Esse fato interessante se deve à estrutura única do corpo dos pombos. Seus ossos são ocos, o que os torna incrivelmente leves e permite que voem de forma eficiente e graciosa. Em contraste, as penas dos pombos são densas e contêm queratina, uma proteína resistente, além de bolsas de ar que adicionam peso. Essa combinação cria uma ave bem adaptada ao voo, enquanto os ossos leves compensam o peso das penas. A estrutura de suas penas não só retém calor, mas também ajuda na aerodinâmica durante o voo. Então, da próxima vez que você ver um pombo, lembre-se de que ele voa alto com penas surpreendentemente pesadas. Que criação incrível da natureza! E se eu te contar sobre as salas de exclusão no Japão? Em algumas empresas japonesas, existem espaços estranhos criados para forçar os funcionários a pedirem demissão. Os trabalhadores podem ser colocados em uma sala onde recebem tarefas chatas e sem sentido, ou simplesmente ficam isolados. Essa prática levanta sérias questões éticas sobre a cultura no trabalho. Em vez de ter conversas diretas sobre desempenho ou adequação, as empresas optam por uma abordagem indireta, o que pode deixar os funcionários se sentindo desvalorizados e confusos. Críticos afirmam que esse método ignora a importância da comunicação aberta e pode criar um ambiente tóxico. Quando os trabalhadores enfrentam essas situações, surge a pergunta: é justo que as empresas tratem funcionários indesejados dessa maneira? Esse dilema demonstra um significativo conflito cultural entre a hierarquia tradicional no trabalho e a moderna busca pelo bem-estar dos funcionários. Muitos não sabem, mas as árvores têm relógios internos. Pesquisadores na Finlândia descobriram que as bétulas apresentam ritmos biológicos surpreendentes, semelhantes aos nossos. Com equipamentos modernos de infravermelho, eles observaram como as árvores abaixam os galhos à noite e os levantam antes do nascer do sol, mesmo na ausência de luz. Esse comportamento rítmico mostra que as árvores reagem não apenas à mudança de luz, elas têm relógios internos parecidos com os humanos. Essa descoberta impressionante sobre a vida das plantas indica que as árvores têm suas rotinas diárias e consciência do tempo. Esses ritmos internos ajudam a regular processos como fotossíntese, crescimento e até a queda das folhas. Compreender isso pode aprofundar nossa percepção das árvores e seu papel no ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma árvore, lembre-se de que ela não está apenas parada, ela tem sua própria rotina. Você consegue imaginar uma arte antiga de 36 mil anos? A caverna de Altamira, na Espanha, abriga algumas das mais impressionantes pinturas rupestres do mundo, que tem cerca de 36 mil anos. Descoberta no final do século XIX, essas obras de arte incríveis retratam bisões e outros animais, destacando o potencial criativo dos primeiros humanos. As cores vibrantes e os detalhes realistas mostram que nossos antepassados eram não apenas caçadores, mas também talentosos artistas que compreendiam profundamente seu ambiente.
Essas pinturas nos oferecem uma visão única de uma época antes da história escrita e ajudam a entender como os antigos se expressavam. Altamira é frequentemente chamada de Capela Sistina da arte pré-histórica, devido à sua beleza impressionante e importância histórica. Hoje, os visitantes não podem entrar na caverna para proteger as obras de arte, mas réplicas permitem que todos apreciem esse legado extraordinário. Não é incrível como a arte pode nos conectar através dos milênios? Poucos sabem, mas Saddam Hussein tinha medo de voar. Um fato surpreendente sobre o ex-presidente do Iraque. Durante seu governo, ele demonstrou uma clara relutância em viajar de avião, preferindo carros ou veículos blindados. Esse medo provavelmente surgiu de uma profunda paranoia de que poderia ser atacado do ar ou assassinado durante um voo. Em um país com alta tensão política, a segurança era sua maior preocupação. Como resultado, os planos de viagem de Saddam frequentemente incluíam longas jornadas de carro, às vezes percorrendo grandes distâncias em vez de um curto voo. Sua preferência por transporte terrestre mostra como medos pessoais podem influenciar decisões, mesmo de líderes poderosos. É irônico que, enquanto a maioria vê as viagens aéreas como um sinal de conforto luxuoso, para Saddam isso se tornou uma fonte de ansiedade. Esse comportamento incomum destaca que até aqueles no auge do poder podem ter medos profundos, fazendo-nos refletir sobre como essas fobias afetam a liderança e a tomada de decisões em situações de alto risco. Acredite ou não, Roosevelt era mais jovem que Kennedy. Embora John F. Kennedy seja geralmente considerado o presidente mais jovem do Sekchiwa, assumindo o cargo aos 43 anos, na verdade, esse título pertence a Theodore Roosevelt, que se tornou presidente com apenas 42 anos. Esse momento histórico ocorreu em 1901, após o trágico assassinato do presidente William McKinley. Imagine a emoção e a tensão daquela época. Roosevelt teve que assumir uma enorme responsabilidade em meio a uma crise nacional, trazendo energia e uma nova visão para a América. Ele era conhecido por sua personalidade enérgica e políticas progressistas, defendendo a proteção da natureza e reformas sociais que mudaram o país. Sua ascensão à presidência marcou o início de uma nova era na política dos Yakanewá, quando o poder executivo realmente começou a se expandir. Então, da próxima vez que alguém mencionar Kennedy como o presidente mais jovem, lembre-se de que, na verdade, o primeiro foi Theodore Roosevelt, que abriu caminho para a liderança moderna. Não é incrível como a história pode nos surpreender? Descubra os segredos da escrita cuneiforme antiga. Este fascinante sistema de escrita, uma das primeiras formas de escrita, surgiu na Mesopotâmia em tábuas de argila há mais de 5.000 anos. A cuneiforme, que significa em forma de cunha, era criada ao pressionar um estilete na argila macia, deixando marcas que se pareciam com pequenos triângulos e linhas. Isso foi uma verdadeira revolução na comunicação e na documentação, permitindo que as pessoas registrassem tudo, desde transações comerciais até histórias épicas. A obra mais famosa escrita em cuneiforme é a Epopeia de Gilgamesh, datada de cerca de 2100 a.C. Esta incrível história narra as aventuras de Gilgamesh, um rei que busca a imortalidade e aprende lições importantes sobre amizade e vida. Imagine ler uma história que sobreviveu por milênios. A cuneiforme não apenas abriu caminho para a literatura, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da escrita no mundo. Ao estudar esses textos antigos, temos um vislumbre dos pensamentos e vidas das pessoas de antigamente, tornando a cuneiforme uma parte importante da nossa história. Você sabia que as corujas têm patas especiais? As patas zigodátilas delas as tornam caçadoras incríveis. Isso significa que 2 garras estão voltadas para a frente e uma para trás. Esse design inteligente ajuda a agarrar melhor a presa, permitindo que capturem pequenos mamíferos, aves e até insetos com agilidade. Imagine uma coruja sentada silenciosamente em um galho, observando atentamente para baixo. Quando ela vê um lanche saboroso, essas patas adaptadas rapidamente entram em ação. Essa habilidade de agarrar não só ajuda a segurar a presa escorregadia, mas também é fundamental na estratégia de caça delas. Na próxima vez que você avistar uma coruja, lembre-se de que não é apenas sua aparência sábia que a torna interessante. Suas patas incríveis são uma parte importante do que as torna predadoras tão bem-sucedidas na natureza. Por que o edifício de James Hoban é tão importante? A construção deste edifício significativo
começou em 1792, sob a direção do arquiteto James Hoban, destacando a influência da arquitetura na história nacional. Este edifício, conhecido como a Casa Branca, tem sido a residência e o local de trabalho de todos os presidentes do Zickel Chinelo, desde John Adams. O design de Hoban combina elementos da arquitetura neoclássica com um estilo americano único, simbolizando as aspirações e valores do país. Não era apenas uma moradia, refletia o compromisso da nação com a democracia e a governança. Ao longo de sua história, a Casa Branca foi testemunha de muitos momentos-chave, desde a recepção de diplomatas estrangeiros até a recuperação de incêndios e conflitos. Cada presidente deixou sua marca, transformando-a em um museu vivo da história americana. Hoje, a Casa Branca é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um poderoso símbolo de liderança e resiliência. Ao estudar sua rica história, podemos entender como a arquitetura molda nossa identidade e reflete a evolução da nação. Desfrute de um almoço com carpas koi no café King Koi. Imagine-se saboreando sua refeição enquanto coloridas carpas nadam ao seu redor. Localizado no Vietnã, o café King Koi oferece uma experiência única de almoço, combinando comida deliciosa com a beleza da natureza. As mesas estão dispostas ao redor de tranquilos lagos, habitados por mais de 3.000 carpas vibrantes. Enquanto você aprecia seu almoço saboroso, esses peixes amigáveis deslizam graciosamente pela água, criando uma atmosfera única que conecta os visitantes ao mundo subaquático. O ambiente especial permite que os hóspedes não apenas observem as carpas, mas também interajam com elas, tornando cada visita uma aventura. Famílias, amigos e casais podem desfrutar dessa experiência inusitada, provando a culinária vietnamita, que frequentemente inclui ingredientes frescos e sabores marcantes. Seja você um morador local ou um viajante, este café é o lugar perfeito para relaxar, saborear uma boa comida e admirar a natureza ao redor. Então você está pronto para mergulhar nessa deliciosa experiência de almoço? É verdade que a cor do frango revela seus segredos? A cor da carne de frango depende realmente da alimentação da ave e de sua atividade. Por exemplo, frangos que passeiam livres e exercitam seus músculos têm carne mais escura nas pernas. Isso acontece porque quanto mais a ave anda ou corre, mais seus músculos são usados, o que dá à carne uma cor intensa. Além disso, você pode se surpreender ao saber que o que os frangos comem também pode mudar sua aparência. Por exemplo, se a dieta deles inclui pétalas de calêndula, a carne e a pele do frango terão um tom amarelado. Então, da próxima vez que você ver um prato de frango, lembre-se de que as cores que você vê estão intimamente ligadas a como o frango foi criado e ao que ele comeu. Isso não só melhora a aparência da carne, mas também mostra como a alimentação pode afetar nossa comida, revelando a conexão entre a dieta dos animais e os pratos humanos. Você sabia que o DNA antigo revela segredos dos denisovanos? Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta fascinante ao usar DNA extraído de um pequeno osso de dedo, o que permitiu recriar a imagem de um denisovano. Esse antigo parente do homem, conhecido principalmente por alguns fragmentos ósseos, mostrou semelhanças surpreendentes, tanto com os neandertais quanto com os humanos modernos. Ao analisar o DNA dos denisovanos, os pesquisadores conseguiram reconstruir alguns aspectos de sua aparência e entender melhor como eles se encaixam em nossa árvore evolutiva. Os denisovanos viveram há cerca de 40.000 anos na atual Sibéria e, acredita-se, cruzaram-se com os ancestrais dos humanos modernos. Essa descoberta aprofunda nossa compreensão da evolução humana, mostrando que nossa história é muito mais rica e interconectada do que jamais pensamos. Como futuras descobertas mudarão nossa visão sobre os antigos parentes. O que realmente levou à queda da Biblioteca de Alexandria? A história desse antigo tesouro não se resume a uma única catástrofe, é uma saga de declínio gradual. Historiadores agora acreditam que a Biblioteca de Alexandria, que foi um vibrante centro de conhecimento no mundo antigo, sofreu destruições ao longo de vários séculos devido a uma combinação de incêndios, guerras e descaso político. Um dos golpes significativos foi o cerco da biblioteca por Júlio César em 48 a.C., quando o fogo consumiu a cidade, provavelmente levando consigo muitos rolos. Mas esse não foi o único golpe à biblioteca. Com a queda de impérios, muitos rolos desapareceram por negligência ou destruição, tornando isso uma das mais tristes perdas culturais da história.
A extinta glória de um centro tão rico em conhecimento nos lembra da fragilidade da nossa busca por entendimento e da importância de preservar a sabedoria para as futuras gerações. Você sabia que um carro gira em torno do Sol? O Tesla Roadster não é apenas um carro, é o quarto veículo já lançado ao espaço e agora está orbitando o Sol. Esse momento incrível aconteceu em 2018, quando a SpaceX, fundada por Elon Musk, enviou o brilhante Roadster vermelho ao espaço durante o lançamento do Falcon Heavy. Ao contrário dos 3 carros anteriores, que eram rovers lunares usados nas missões à Lua, o Tesla pode ser rastreado da Terra. Enquanto aqueles rovers exploravam a superfície lunar, o Roadster se tornou um símbolo celestial de inovação e engenhosidade humana. Nele está um manequim chamado Starman no banco do motorista, tocando infinitamente Space Oddity, de David Bowie. Atualmente, o Roadster se move em uma trajetória elíptica entre a Terra e Marte, refletindo o quão longe a tecnologia avançou. Imagine um carro correndo pelo espaço. É um sonho louco que se tornou realidade. Que incrível pensar no Tesla, girando infinitamente enquanto você vai para a escola ou para o trabalho. Você não vai acreditar que isso é sobre o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é, na verdade, o maior lago fechado do mundo, com uma área de 371 mil quilômetros quadrados. Este lago incrível é único porque não tem saída, ou seja, toda a água que entra nele permanece lá, muitas vezes evaporando e deixando sais e minerais. Esse processo pode resultar em altos níveis de salinidade, conferindo à água propriedades especiais. O Mar Cáspio faz fronteira com 5 países: Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão, e é não apenas uma maravilha natural, mas também um importante recurso econômico para a região. O lago abriga diversos ecossistemas, incluindo espécies de peixes únicas, como o esturjão, famoso por seu caviar negro. Com sua vasta superfície e rica história, o Mar Cáspio realmente se destaca entre os lagos do mundo. Quais outros segredos esse fascinante corpo d'água esconde? Acredite ou não, o Mar de Ferro guarda segredos. Esse título intrigante evoca a imagem de um oceano que muitas culturas veem como belo e misterioso. Na literatura, o Mar de Ferro pode simbolizar emoções profundas ou experiências significativas ligadas às águas sem fim. Imagine-se na praia, onde o ritmo das ondas nos conecta com histórias de marinheiros, lendas e almas perdidas. Esse termo provoca sentimentos de admiração e medo, nos fazendo refletir sobre as correntes emocionais profundas sob a superfície. Ao explorar a ideia do Mar de Ferro, mergulhamos em temas de saudade, perda e resiliência, assim como o oceano imprevisível. Essas narrativas ressoam com os leitores, lembrando-nos de nossa conexão humana com a natureza e experiências compartilhadas. Que histórias pessoais esse conceito evoca em você? Compreender os significados ocultos por trás do Mar de Ferro enriquece nossa percepção tanto da literatura quanto das emoções ligadas ao oceano. Você pode se surpreender. Big Ben não é uma torre. Muitas pessoas acreditam que Big Ben é o nome da famosa Torre do Relógio em Londres. No entanto, isso não é bem assim. Big Ben, na verdade, se refere ao enorme sino que está dentro da torre, mais formalmente conhecida como Torre Elizabeth. Essa torre icônica se ergue sobre o rio Tâmisa e é um importante ponto turístico da cidade, atraindo milhões de visitantes todos os anos. O sino pesa cerca de 13,5 toneladas e toca a cada hora, produzindo um som bonito que ecoa por Westminster. Concluída em 1859, a Torre Elizabeth foi nomeada em homenagem à Rainha Elizabeth I, enquanto o sino recebeu o nome de Sir Benjamin Hall, que supervisionou sua instalação. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Big Ben, lembre-se de que é o sino que toca, enquanto a majestosa torre permanece como um símbolo da história e grandeza de Londres. Prepare-se para se surpreender com a característica única dos olhos das corujas. Você sabia que as corujas têm uma incrível particularidade anatômica que as diferencia da maioria das aves? Seus grandes olhos ocupam uma parte significativa do crânio, e uma pequena parte deles é visível ao lado das orelhas. Essa adaptação incomum é fundamental para melhorar a visão noturna, essencial para caçar em ambientes com pouca luz. Com a capacidade de ver melhor no escuro, as corujas conseguem detectar facilmente suas presas, como camundongos e insetos. Essa estrutura única não só dá às corujas sua aparência característica,
mas também as torna caçadoras extremamente eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o familiar hoot de uma coruja à noite, lembre-se de como sua estrutura óssea especial as torna mestres da noite. Incrível, não é? Porque Olivier Riet se destaca entre todos. Com apenas 18 anos, o canadense Olivier Riet se tornou o jovem mais alto do mundo, medindo 2 metros e 26 centímetros. Crescendo em uma família conhecida por sua altura impressionante, Olivier sempre teve que se adaptar a um mundo que não foi feito para pessoas tão altas. Em sua casa, há adaptações especiais para atender suas necessidades únicas, como portas altas e móveis sob medida. No entanto, mesmo com essas mudanças, a vida cotidiana traz suas dificuldades. Imagine como é difícil passar por portas e entrar em carros. A altura impressionante de Olivier não só causa admiração, mas também pode levar a momentos constrangedores, desde espaços apertados até estar sempre no centro das atenções. No entanto, ele aceita sua altura e inspira as pessoas a abraçar sua individualidade, não importa quão incomum ela seja. Como é viver acima da média? É uma combinação de emoção e desafios que a maioria de nós tem dificuldade em imaginar. Vamos revelar a verdade sobre as rãs venenosas. Esses anfíbios coloridos são conhecidos por suas cores vibrantes e incrível toxicidade, mas você sabia que elas perdem seu veneno quando criadas em cativeiro? Na natureza, as rãs venenosas se alimentam de formigas, besouros e térmitas que ingerem toxinas de plantas específicas. Essa dieta única permite que as rãs acumulem substâncias venenosas em sua pele, tornando-as perigosas para predadores. No entanto, em cativeiro, sua alimentação muda drasticamente. Sem acesso a alimentos venenosos, essas rãs param de produzir as substâncias que lhes conferem a fama mortal. Essa adaptação fascinante destaca a relação entre dieta e toxicidade na natureza, lembrando-nos das complexidades da vida selvagem. Portanto, se você encontrar uma rã venenosa em uma loja de animais, pode ter certeza de que é seguro manuseá-la. Não se preocupe com surpresas venenosas. Os ratos são os heróis do Camboja. Esses seres inteligentes são treinados para encontrar minas. Graças ao seu olfato incrível, eles conseguem detectar explosivos enterrados no chão. O processo de treinamento leva tempo e paciência, mas os resultados são impressionantes. Enquanto os desminadores tradicionais conseguem limpar apenas 200 metros quadrados em 2 ou 3 dias, os ratos treinados fazem isso em menos de 35 minutos. Essa eficiência não só acelera o processo de desminagem, mas também salva vidas. Em um país que ainda enfrenta as consequências de conflitos passados, esses ajudantes peludos estão mudando a situação. Cada rato pode trabalhar várias horas por dia, e seu tamanho pequeno diminui a chance de ativar as minas. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que ele pode ser um pequeno herói na luta contra as minas no Camboja. Você sabia que os Hisiksinanyu enfrentam dificuldades em 4 esportes olímpicos? Apesar de serem uma potência nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos não conquistaram medalhas em handebol, badminton, trampolim e tênis de mesa. Esses esportes podem não receber a mesma atenção que natação ou ginástica, mas apresentam desafios únicos para os atletas americanos. Por exemplo, o handebol exige trabalho em equipe rápido e pensamento estratégico, enquanto o badminton requer agilidade e precisão incríveis. O trampolim combina atletismo e graça, com acrobacias ousadas, mas os Ewee-Uwa têm dificuldade em se destacar. O tênis de mesa, geralmente dominado por países asiáticos, exige reflexos rápidos e reações ágeis, o que pode ser intimidador. Curiosamente, a dominância dos Taishaneisaretcha em outros esportes destaca esses 4 como áreas para crescimento. Quando o entusiasmo olímpico toma conta do país, veremos finalmente atletas americanos no pódio nessas competições desafiadoras. É realmente possível ver uma lâmpada na Lua? Com certeza. O telescópio espacial James Webb, uma ferramenta revolucionária para astrônomos, tem uma sensibilidade incrível. Esse telescópio impressionante pode detectar a fraca radiação térmica de uma pequena lâmpada de apenas 5 watts na Lua, enquanto está aqui na Terra. Imagine identificar uma fonte de luz tão minúscula, a quase 238.855 milhas de distância. Essa capacidade mostra a tecnologia impressionante do Webb, projetada para observar galáxias distantes, estrelas e até exoplanetas.
O telescópio capta luz infravermelha, permitindo que veja através de nuvens de poeira e estude objetos que são muito frios ou fracos para outros telescópios. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que esse dispositivo avançado está explorando o espaço profundo, revelando os mistérios do universo e ajudando os cientistas a aprender mais sobre o cosmos. Quais outras maravilhas ele pode descobrir? Você sabia que as bolas de tênis já foram brancas? Até a década de 1970, as bolas de tênis eram principalmente brancas, mas mudanças foram feitas para melhorar a visibilidade na televisão. As bolas amarelas brilhantes que vemos hoje apareceram pela primeira vez em Wimbledon, em 1986, e rapidamente se tornaram o padrão para o tênis profissional em todo o mundo. Essa cor vibrante não só facilita para os espectadores acompanharem o jogo rápido na tela, mas também dá um estilo especial ao esporte. Curiosamente, a textura felpuda dessas bolas também desempenha um papel importante. Ela ajuda a controlar o kick e a velocidade, tornando o jogo mais emocionante. Para manter a pressão adequada, as bolas de tênis são pressurizadas, o que garante seu desempenho estável durante toda a partida. Hoje, quando você imagina uma partida de tênis, a bola amarela brilhante se tornou um símbolo icônico desse esporte. Ela se destaca tanto em torneios profissionais quanto em jogos amadores, mostrando o quanto o tênis evoluiu desde então. Você sabia que os cães também gostam de creches? As creches para cães não são apenas um lugar para se divertir enquanto você está no trabalho. Esses locais oferecem diversos serviços que atendem às necessidades dos nossos amigos de quatro patas. Muitas creches para cães têm programas de treinamento que ajudam os pets a aprender novas habilidades e a ter um bom comportamento. Esse treinamento fortalece a conexão entre você e seu cão, facilitando a comunicação e o entendimento mútuo. Além disso, algumas creches possuem piscinas onde os cães podem brincar e se refrescar, fazendo exercícios. A socialização também é importante, pois os cães interagem com outros filhotes, o que promove um comportamento saudável e reduz a ansiedade. Os donos podem acompanhar seus pets por meio de câmeras, permitindo que você veja seu amigo peludo enquanto trabalha no escritório ou em casa. Na próxima vez que você pensar em onde deixar seu cão, considere todas as atividades divertidas e interessantes que uma creche pode oferecer. Difícil de acreditar, mas Gene Kelly dançou no leite em uma das cenas mais icônicas do clássico Cantando na Chuva. Para que a sequência de dança ficasse impressionante na câmera, os criadores do filme misturaram água com leite, dando à cena um aspecto sonhador e brilhante. Imagine o famoso ator dançando sob a chuva torrencial, seus pés espirrando em lindas poças brancas. Apesar de estar lutando contra a febre durante as filmagens, a energia e a paixão de Gene Kelly se manifestavam em cada movimento. Sua performance não apenas encantou o público, mas também estabeleceu um novo padrão para danças no cinema. Essa cena inesquecível continua a inspirar dançarinos e cineastas, lembrando-nos que a criatividade, muitas vezes, nasce de um pensamento fora da caixa. Você já tentou dançar na chuva ou simplesmente aproveitar essa sensação mágica? Um fato interessante sobre abacate e durião. Muitas pessoas adoram o sabor cremoso do abacate, mas frequentemente jogam fora o caroço sem pensar. Surpreendentemente, pesquisadores estão estudando os potenciais benefícios do caroço, descobrindo que ele pode ser rico em antioxidantes e fibras. Isso o transforma em um verdadeiro tesouro na sua cozinha. Por outro lado, o durião, frequentemente chamado de rei das frutas, é famoso pelo seu sabor único, mas também pelo seu cheiro forte. Em muitos lugares públicos do Sudeste Asiático, o durião é proibido, pois algumas pessoas acham seu odor desagradável. Apesar do aroma intenso, os amantes do durião juram pela sua textura rica e cremosa, o que gera debates acalorados sobre seu valor. Enquanto os caroços de abacate podem um dia fazer parte de um cardápio saudável, o durião continua a atrair os buscadores de emoções. Não é incrível como diferentes culturas percebem essas frutas de maneiras tão distintas? Vamos desvendar a verdade sobre a flor preta morcego. Esta planta incrível, conhecida cientificamente como Thaca chantrieri, se destaca por suas pétalas escuras e longos fios que lembram um morcego voando no céu. As flores podem atingir 30 centímetros de diâmetro, e essa flor única não é apenas bonita, mas também atrai insetos de forma eficaz. Ela atrai moscas e pequenos insetos, ajudando na polinização com seu aspecto estranho, mas cativante.
A flor preta morcego prefere alta umidade e solo bem drenado, frequentemente prosperando em locais sombreados, onde muitas outras plantas têm dificuldades. Surpreendentemente, ela possui um sistema radicular muito adaptável, permitindo sobreviver mesmo em condições desfavoráveis. Isso a torna uma escolha popular entre jardineiros que desejam adicionar um toque exótico aos seus jardins. Então, pronto para adicionar um pouco de mistério ao seu jardim?